mais participando, assim, também a gente vai aprendendo um pouco, né? E procurando entender como funciona. A igreja tem muita coisa boa. Não dá para a gente aprender todas as coisas da igreja, que é impossível, porque tem muitos detalhes, muitos grupos, né? E cada um funciona de uma maneira e nos ajuda também, né? A encorpar, digamos assim, aquilo que Deus nos deixou como dom e como graça, que é a própria igreja. Nós estamos vivendo esse tempo da Quaresma, que é um tempo importante para nós, de uma maneira assim particular, porque nos prepara, nós que já somos batizados, para receber novos irmãos. A Quaresma ela nasce nesse intuito. O tempo da Quaresma, lá no início da igreja, que a Quaresma e a Páscoa, claro, nasce da própria Páscoa, né? Então, depois que Cristo se entrega, morre, ressuscita, né, sobe aos céus, então a igreja começa imediatamente a celebrar o que aconteceu. E depois, para preparar os novos membros, para também entender o que estava acontecendo, né, entrar no íntimo do mistério pascal, a igreja então coloca um tempo de penitência. Depois vai se tornar um tempo de penitência para todos, mas inicialmente um itinerário pensado para os catecúmenos, que eram aqueles então que seriam batizados ali no período da Páscoa, certo? Então nós celebramos a Quaresma nos recordando, embora hoje a gente tenha perdido um pouco isso, acho que a igreja então tem que tomar um pouco essa questão do itinerário catecumenal. Mas enquanto a gente se prepara com os nossos irmãos, né, para recebê-los, nós também nos preparamos para a nossa Páscoa eterna. Então, a Quaresma ganha aí um duplo sentido. Enquanto para alguns é uma inserção pedagógica, mistagógica, no cristianismo, na igreja, para nós é uma recordação daquele dom, daquela graça que nós já recebemos. Portanto, é muito bom recordar sempre do batismo neste período. A Páscoa ela é uma solenidade, uma celebração completamente batismal. A gente não pode perder isso, porque senão a gente perde também o sentido litúrgico que a igreja deu aqui. É uma celebração batismal também, no sentido da gente mergulhar melhor nesse grande mistério da morte e da vida. Jesus Cristo mudou todas as coisas, ele mudou tudo mesmo. Então ele mudou a nossa existência, ele mudou o sentido das coisas, ele mudou o sentido da morte, deu um novo sentido para tudo aquilo. E embora a gente não entenda muito bem ainda, a gente vai se aprofundando mais. Por isso, sempre é importante celebrar bem esses períodos, Quaresma e Páscoa, todos os anos. E a cada ano a gente dando um passo a mais no aprofundamento destes mistérios. Quando a gente está diante do mistério da morte, principalmente quando quem morre é alguém muito próximo de nós, né? Muitas vezes a gente ainda fica sem entender as coisas. Quem é mais maduro na fé, talvez consegue, não sei se entender melhor, mas pelo menos celebrar aquilo de uma outra maneira. Me recordo quando a mãe de um padre, vou falar o padre antes pouco, mas a mãe de um padre morreu, ele era um padre próximo do seminário. E ele assim estava muito sereno. Eu me lembro de ter achado aquilo muito estranho. Eu pensei assim, meu Deus, a mãe dele morreu e ele está assim, né? Nos mostra que ele está chateado, magoado, desesperado, como outras pessoas às vezes
chorado, a morte também veio, né? Imagino eu. Eu fui experimentar isso quando meu avô faleceu ano passado. Com a minha família eu chorei, porque era meu avô. Mas quando fui celebrar a missa Ezequiel, né, eu pensava assim, aqui ele não é só meu avô, ele é meu irmão também, né, e Cristo está acolhendo. Então eu também consegui celebrar com muita serenidade. E é uma serenidade que não é a gente que produz, é o Espírito Santo que produz em nós. Então, quanto mais a gente se abre a Deus, que é a premissa básica da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, rasgai o nosso coração e não as nossas vestes, quer dizer, a coisa precisa acontecer lá dentro. Quanto mais a gente se abre a essa graça, mais a gente vai entrando de fato nesse mistério, que é extremamente paradoxal. Quer dizer, para ter vida a gente precisa morrer. Basicamente isso que a gente está celebrando. Mas é isso mesmo, nossa caminhada. É assim. A gente precisa ir morrendo ao longo do caminho. Para nós a morte não deve ser uma coisa, né? Ai que triste, eu vou morrer. Não. A gente vai morrendo, mas olhando para Cristo, fez também esse mesmo trajeto, esse mesmo itinerário. E aí, pensando, né, tudo isso que eu disse para vocês, é interessante porque, assim, na Quaresma, a gente foca muito nesse itinerário. Então, em especial neste ano, que é o ano que a gente está meditando no Evangelho de São Mateus, o 4, as leituras do tempo quaresmal, elas são as mais originais do tempo quaresmal mesmo, né? Então, as mais próximas do início da igreja, exatamente porque com os evangelhos a gente vai entendendo o que é o batismo. Então a gente muda um pouco o foco e a gente começa a focar a igreja, começa a focar só nisso. Alguns personagens vão aparecem aqui e lá, mas eles ficam um pouco diferente do tempo do Advento, por exemplo. A gente tem grandes personagens: Isaías, profeta, João Batista, a bem-aventurada Virgem Maria também, que espera, que aguarda. Agora a gente não tem isso. A gente tem o batismo, tem Jesus. Eu fiquei pensando, onde esses outros personagens, outras pessoas conseguem se inserir ali, né? A igreja, é claro, tem uma devoção muito maior a bem-aventurada Virgem Maria que qualquer outro santo, vocês sabem disso, né? Então, de alguma maneira, a gente acaba inserindo também a Virgem Maria, mesmo que ela esteja um pouco ali no cantinho, né? De fato, a Virgem Maria, e assim nos ensina a igreja, né? Ela não pode, não quer ser o centro. Ela não é o centro, é Jesus Cristo. Então ela mesma sabe o seu lugar ali, as coisas de Deus. Por isso a gente sempre deve olhar para Cristo primeiro. Se a gente olha para Maria, é para olhar para Cristo também. Para olhar o que Cristo fez, né? E para imitá-la e também, claro, para amá-la, porque ela é nossa, além de ser nossa mãe, é claro, deu, é também nossa irmã, porque faz parte do corpo de Cristo, como Cristo é nosso irmão. Nesse período a gente se recorda muito da bem-aventurada Virgem Maria como a Senhora das Dores. Então a gente invoca a Nossa Senhora como Nossa Senhora das Dores, a gente se recorda que ela participou de alguma forma daquilo. De uma maneira diferente, porque aqui a gente não tem detalhes de como ela participou daquilo, se ela estava ali com os discípulos, se ela se mantinha ali, se ela estava lá em Nazaré, a gente não tem muitos detalhes. Talvez a tradição possa nos dar alguns detalhes, mas mesmo assim ainda são poucos. Não tem tanta coisa assim. Mas é interessante que a igreja
assume, também, claro, pela narração do Evangelho de São João, a gente sabe que ela estava ali, né, pelo menos participando daquele momento da cruz, mas a igreja assume que Maria, com o seu filho, aceitou aquele itinerário. Agora pensem vocês, de forma bastante humana, quando a gente celebra essas coisas, a gente tem uma tendência que é natural de celebrar tudo sob a ótica divina. É bom que isso seja feito assim, deve ser mesmo. Mas a gente também não pode se esquecer que eles eram humanos. Maria era humana e Jesus Cristo também, todo humano. Então, ao aceitar esse itinerário, humano e divino, não preciso dizer isso, completamente humano, completamente divino. Ao assumir esse itinerário, Cristo o faz assim, com muita convicção. Lá no Evangelho de São Lucas, ele está fazendo as coisas dele lá, ele está pregando o Evangelho, a boa nova, ele está operando milagres e prodígios e curas. Em determinado momento, ele toma a firme decisão de ir a Jerusalém. O evangelista narra desta maneira: tomou a firme decisão de ir para lá, e de lá ele sabia que não ia voltar de outra maneira. Não ia voltar mais para as suas coisas, para os seus afazeres, tudo ia mudar. Então ele assume a firme decisão. Por outro lado, a gente percebe que, por mais que ele tenha mantido aquilo com muita firmeza, ele também teve aqueles momentos humanos dele de pensar assim, né? Será que isso está certo? Será que é para acontecer assim mesmo? Né? A gente percebe um pouco disso, né? De maneira especial, no momento em que ele sofre ali, antes da sua morte, no Getsemane, no jardim das oliveiras. Ele estava convicto daquilo que ele ia fazer, mas ele sabia que aquilo ia doer muito. Então ele fica ali firme com a sua decisão, mas consciente também daquilo que ele ia assumir. De maneira semelhante, nós podemos dizer que a bem-aventurada Virgem Maria também passou por isso, de uma outra forma. Em algum momento, Jesus, seu filho, saiu de casa, foi andar pelo mundo, foi andar pela Galileia, pela Judéia, pelo Tiro, pelo Sidônia, que eram cidades mais distantes, né? Então percorreu ali muitas distâncias, sendo incompreendido inclusive pela sua própria cidade. Quando ele volta para Nazaré, ele não é bem por eu fico imaginando a Virgem Maria participando de tudo isso, reconhecendo que a missão dele é extremamente grande e importante, mas consciente também de que muitas pessoas não estavam acolhendo aquilo que ele estava dizendo, estavam indo contra aquilo que ele estava dizendo. Eu acho que assim, as mães, elas sentem muito aquilo que os filhos passam, mais do que os pais, eu imagino. Embora eu não vá ser pai, obviamente não na semana, mas me parece que as mães sentem muito. Elas têm assim uma coisa, né? Aconteceu algo com a criança, ela já vai lá, antes dela entender o que aconteceu, ela já quer proteger, ela já quer. É um instinto materno que vem de Deus, claro. É Deus que inspirou desta forma. Nossa Senhora deve ter sentido isso, com certeza. Essa coisa de deixar que o filho fosse cumprir a sua missão, de sofrer com ele as incompreensões das outras pessoas, dos outros grupos. Recorda que os fariseus, o mestre da lei, sabem muito bem que não acolheram Jesus de maneira nenhuma.
porque o seu filho não era só seu. O seu filho era para a comunidade. Então eu penso que é aí que Nossa Senhora se encaixa. Ela olha para a missão do seu filho e ela também assume aquela missão de uma maneira diferente. Ela acompanha aquilo de uma maneira diferente, mas está presente. Quando nós vamos olhar para todas essas coisas, eu penso que a gente faz muito bem em olhar de maneira especial para Cristo e pensar que a nossa caminhada deve ser como a de Cristo. Então, é a Cristo, em primeiro lugar, que nós precisamos imitar, que nós vamos imitar. Todas as coisas que nós fazemos na igreja, né? As nossas atividades, as pastorais, os grupos que nós nos inserimos, eles devem servir para que nós imitemos com mais eficiência Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é muito bom saber também que existem pessoas que fazem isso conosco, como existiram pessoas que fizeram isso com Cristo. Nossa Senhora é uma dessas pessoas. A sua mãe participou daquilo. A gente pode se lembrar, começando o mês de março, porque não, né? Também São José, a gente tem ainda menos informações sobre como José participou daquilo, quando foi que José morreu, como foi aquilo, né? A gente não sabe disso, mas a gente sabe também que ele assumiu a missão de alguma maneira, então estava ali, participou daquilo. Os discípulos participaram daquilo, então estavam com Jesus. Eu estou dizendo tudo isso para lembrar vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Enquanto cumprem aquilo que Cristo quer que vocês sejam, ou seja, a vocação para qual Ele chamou, nos chamou, todos nós, vocês não estão sozinhos. Existem pessoas com vocês, pessoas da terra, pessoas do céu também. E isso deve nos impulsionar. Eles fizeram esse trajeto, eles fizeram esse itinerário, eles cumpriram a vontade de Deus, eles assumiram tudo para si. Eles fizeram e nós também somos capazes de fazer. Somos capazes de fazer. Quantas vezes essas pessoas nos levaram adiante, na verdade? Quantas vezes nossos amigos aqui, nossos familiares aqui, no caso de vocês, o esposo, né? Mesmo os pais, quando a gente estava pensando em desistir, foram lá e fizeram aquela forcinha, não, continua, né? É importante isso que você está fazendo. Talvez não com essas palavras, mas com gestos, com a presença, fizeram isso. Vão continuar fazendo até o fim, porque Cristo não nos deixa desamparados. Além de nos dar amigos aqui, amigos também no céu, Ele deixou um presente especial para nós, a sua mãe como nossa mãe também, no sentido de cuidado, de acolhimento, de carinho, de afeto. Então, vamos pensar assim, sabe? Porque é muito fácil desistir da caminhada. Para nós é muito fácil desanimar, esmorecer, né? Pensar assim, isso aqui que eu estou fazendo não está dando nada, né? Estou fazendo um monte de coisa, eu faço parte da congregação da guerra, eu vou à missa, eu faço isso, eu canto, eu toco, nossa, eu faço milhões de coisas, mas quando eu volto para minha casa parece que nada funciona, parece que as coisas não vão bem, né? O meu trabalho, a minha família, doença, sei lá o que. Não desanime. Não desanime. Porque eu tenho comigo, me baseando na Sagrada Escritura, que o que nos salva de fato é a nossa perseverança.
não é tanto aquilo que a gente vai fazer. Vocês decidiram, optaram por este caminho da congregação mariana, outros vão fazer outros caminhos, bendito seja Deus por tantos caminhos, né? Mas não importa aqui ou lá, importa a nossa perseverança até o fim. É isso que vai importar. Foi isso que Cristo demonstrou para nós, foi isso que também a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, também nossa mãe, demonstrou. Ela foi até o fim. Estava sofrendo, estava doendo, estava assim, né? Não estava gostoso, mas ela foi. E a tradição da igreja nos ensina que a Maria, depois da cruz, né, como até ela esperou a ressurreição, ela sabia que aquilo não era o fim das coisas. Tinha mais. Talvez os outros discípulos não tenham sentido isso dessa forma. Mas ela estava ali esperando. Depois esperou também com os discípulos, com os filhos, os apóstolos. Então Maria soube esperar em Deus. Ela olhou para o céu e pensou consigo mesmo: não vai acabar aqui. Cruz não é a última resposta. Deus vai dar uma resposta maior que essa. Deus. Então não desista. Olhando para Cristo, olhando para a bem-aventurada Virgem Maria, olhando para tantos outros exemplos, São Desmosado, tantos outros, mantenha-se firmes, mesmo que doa, mesmo que esteja sofrido. É claro, nossa caminhada não vai ser só isso, tem muitas coisas também que são boas, que são alegres, mas mesmo que seja assim, mantenha-se firmes. É o que eu tenho para dizer para vocês. Tem alguma coisa para dizer? Nada disso. Ninguém tem nenhuma pergunta, mas não é possível. O papai falou tudo. Ele falou tudo. Falou tudo? É, tudo. Falei tudo, gente. Tem muita coisa para falar. Acho que o senhor falou aí, acho que todo mundo entendeu e deu um gás aqui para nós. Mas a gente está cansado, né? O resto do negócio não funciona. Mas no ano passado eu olhava aqui que tinha que 8 pessoas, 7 pessoas. Olha só quantas pessoas tem hoje. Eu não imaginava que a gente não tinha essa percepção. O pai está falando, mas você falou. E aumentar assim, a gente trabalha, né? Mas bendito seja Deus, né? Todo mundo quer. Fala, pai. Esse pessoal, gente nova, criançada, Vinícius, né? O trabalho deles, né? Eu estou mais pescando, né? Eu estou sentada. Nós somos na quarta, Estou meio cansada, o sapato está velho. Tá aí. Não, desistir não. Eu até brinquei, padre. Eu falei assim: ó, a próxima diretoria, 2027, eu vou trocar todo mundo. Eu achei que eles iam achar ruim. Nossa, graças a Deus. Precisa mesmo, eu estou 30 e quantos anos aqui, ó, na secretária, precisando de secretária. Mas é uma coisa que o padre falou ali, realmente ficou gravado, é que assim, nós não estamos sozinhos, né? Há pessoas que comungam do mesmo caminho nosso, porque realmente tem há momentos que é árduo, né? Que a gente fica realmente um pouco menos animado, mas aí você vê algumas pessoas próximas da gente, né? Às vezes pessoas que têm até a mesma rotina, quase que o mesmo caminho que a gente, e tá, por exemplo, o Guilherme também, tem uma filha que é quase a idade do meu filho e é casado também. Aí eu olho para ele e falo: nossa, se ele está aqui, né? Então eu não vou desanimar, vou continuar também, e por aí vai. Então realmente ficou muito marcado mesmo. E eu agradeço a sua presença, padre. É muito importante para a gente ter a presença do nosso
usando termos de congregação mariana, o nosso assistente eclesiástico, né, aqui. E eu deixo à vontade, Padre, para Sua Reverência meditar, né, toda essa manhã de hoje, o nosso método, né, o nosso rito, como tudo foi feito, e fazer os devidos ajustes, né, os devidos aconselhamentos. Isso é muito importante para a gente, não só para a gente, mas para os futuros congregados que aqui chegarem, né, pegar uma coisa feita de modo muito carinhoso, né, para Jesus, né, como Sua Reverência mesmo disse, né, tudo é por Ele, né, imitar o caminho dele segundo esse nosso itinerário. Alguém tem mais alguma consideração para o nosso sacerdote, pessoal? Mais nada? A reflexão foi muito boa, acho que trouxe essa ideia de não desistir, né? Acho que a palavra aí, desse período da quaresma, às vezes a gente fraqueja muitas forças, chegam assim, querendo desconectar a gente do caminho certo. A palavra certa é não desistir mesmo, e acho que aqui a CB14 ela está indo por um caminho muito bom, né? A gente está conseguindo trazer gente nova, oxigenar de novo a ideia, não desistir e continuar na caminhada. Acho que isso é muito importante. Eu só queria situar o padre que ele falou que ele está aprendendo ainda, né? Seria importante. As sequências, né? Vamos entender aí que se tornaram candidatos, a nossa sequência de consagração é aspirante, candidato e congregado. Que por sinal é o mesmo caminho da Companhia de Jesus. Alguém que quer ser jesuíta passa por esse mesmo caminho. Então é a mesma sequência. E essa consagração que eles fizeram hoje, o texto ele foi escrito por São Luís Gonzaga. É o texto original de São Luís Gonzaga, e o texto que eles vão fazer quando forem consagrados é de São Francisco de Sales. Então, cada um desses textos foi um santo que escreveu. E eu acho muito bonito que naquele texto que o senhor leu no final é escrito, né? Dignem-se os santos que nos precederam nas congregações marianas. Que vai bem naquilo que o senhor falou, né? Tem sempre alguém junto com a gente nunca está sozinho. E na sua reflexão eu me lembrei de uma reflexão de Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais. Uma das meditações que ele propõe é o Sábado Santo. E ele fala assim: o Sábado Santo é aquele dia que todo mundo perdeu a esperança e que a igreja se resumia a uma única pessoa, Nossa Senhora. A única que ficou em pé naquele dia. A única que tinha certeza que não acabou ali. Porque o resto, todo mundo perdeu a esperança, estava todo mundo com medo, escondido. E ele traz isso para a vida da gente quando ele fala do sofrimento. Ele fala assim: todos nós um dia teremos o nosso Sábado Santo. Um dia vai parecer que tudo acabou e que ele está morto e que acabou por aqui. Mas não se esqueça que ela ainda está de pé. Então essa meditação que o senhor fez me lembrou muito essa meditação de Santo Inácio do Sábado Santo. Existe até uma tradição budista, né? Aqui a gente não tem algumas cidades ali da Itália, no dia da ressurreição, as imagens de Cristo ressuscitado e também do Evangelho de Diferença encontram. A gente costuma celebrar o encontro da dor, faz isso muito bem, mas a gente às vezes esquece de celebrar o encontro da glória, porque isso também aconteceu. Maria também encontrou Cristo ressuscitado, não encontrou só Cristo sofredor, né? Ela fez os dois encontros. De fato, Nossa Senhora é aquela mulher da esperança. Não acabou. Então, o Sábado Santo, esse dia de silêncio, né, que a igreja de fato se dispersou, né, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, Maria ficou ali. Né? E de fato ela tinha aquela consciência: eu experimentei mais coisa que eles, então eu sei que aquilo ali não vai acabar. Né? E isso nos ensina também. Ensina, nos inspira a imitá-los, né, nesse sentido. Muito bem. Amém, gente? Amém. Padre Severino tem a das 11 agora, né? Celebramos Tem das das 11.
Então a gente vai receber uma bênção, gente, do padre, né? Cantemos o nosso hino, né? Ele viu o nosso hino bem cantado. E a gente encerra aí, quem quiser tomar mais uma fé, fique à vontade. Deixa eu só pegar aqui. Alguém quer acompanhar o hino? Eu trouxe os papelzinhos aqui. Deixa o padre dar a bênção. Deixa o padre dar a bênção. Depois tem que- Eu só vou pegar o papelzinho. É o último. Deixa eu ver. Nossa, Aí nós confessamos a Que fez o Fez o céu. céu. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, na Imaculada Conceição, Santo Rosário, mãe de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do pratão Amazonas, do mar às cordilheiras, seremos as fileiras, soldados do Senhor. O nome teu, Maria, ó Virgem soberana, nos une, nos irmana, nos dá força e valor, nos dá força e valor. A Igreja eterna, no tempo avança, sobre a bandeira da esperança, nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória, e te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. O mundo está sedento de paz e de unidade, amor, fraternidade, queremos difundir. Nós somos missionários, por Cristo convidados, vamos, pois, congregados, seu reino construir, seu reino construir. A Igreja eterna, no tempo avança, sobre a bandeira da esperança, nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória, e te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. Salve Maria! Salve Maria! Pessoal, vamos ficar na frente da mesa e tirar uma foto com o padre Angelino. Todo mundo.